o Deus Santo, e nós somos o povo que foi chamado para a santidade. Nós só podemos estar na presença de Deus hoje porque Cristo Jesus pagou na cruz do Calvário o preço pela nossa purificação. De outra forma, nós seríamos consumidos pelos nossos pecados diante de Deus, nós merecíamos a morte. Mas louvado seja o Senhor, que nos deu o Filho como resgate, que nos deu o sangue de Jesus como o elemento que purifica-nos do nosso pecado e nos faz aptos a estarmos assim na presença dele. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Santo, santo, santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. Toda a terra está cheia da sua glória. Amém, meus irmãos, amém. Louvado seja o Senhor. Podemos assentar, podemos assentar. Que a graça e a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Um dia gostoso, né? Dia de festa, dia de celebração. Isso porque nós estamos celebrando a graça. Veja, pessoas buscam motivos para alegrar-se. Nós temos um motivo hoje factível. O Senhor tem salvado vidas, tem acrescentado nomes no livro da vida, e nós estamos aqui para testemunhar isso, graça de Deus. Nós não estamos aqui para oficializar nada, nós não estamos aqui para evidenciar nada, nós estamos aqui porque Deus nos deu a graça de participarmos disso. Isso é uma festa, mas é primeiro uma festa nos céus, amém, meus irmãos? E agora nós participamos dessa festa. Deus é gracioso demais, louvado seja o Senhor. Nós conversávamos ali, eu e o pastor Johnny, quase 50 pessoas, entre aqueles que estão sendo batizados, foram batizados hoje e foram recebidos como membros aqui. 50 a mais para que nós amemos e cuidemos como corpo de Cristo aqui neste lugar. Eu vou estar sempre lembrando você que é membro dessa igreja. A responsabilidade do cuidado não é dada aos pastores da igreja. Aos pastores é dada a responsabilidade de pastorear o rebanho, mas o cuidado se dá um e o outro. Estamos aqui para cuidarmos uns dos outros. Este é o cuidado do corpo de Cristo, um edificando o outro, e um fortalecendo o outro, e sendo fortalecidos assim mutuamente, nós crescemos como corpo diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Eu compartilhei pela manhã um texto que gostaria de tentar fazer a mesma coisa com um tempo menor, agora à noite. Peço que você abra a palavra do Senhor no Salmo de número 121, um cântico de romagem, um cântico que era usado na jornada daquele povo peregrino, que uma vez por ano, pelo menos, saíam das suas terras, das suas tribos, e iam em direção a Jerusalém, e ali eles ofereciam culto, louvor, adoração a Deus. E naquela jornada, um tempo de alegria muitas vezes, um tempo de festa, um tempo de expectativas para o que encontrariam, mas também um tempo de, muitas vezes, angústias. Os 15 cânticos de romagem, estes salmos aqui, que são um saltério dentro do livro dos Salmos, eles foram compostos para expressarem estes sentimentos. É um conjunto de emoções, um lugar onde nós encontramos o salmista se referindo a coisas que nós passamos também no dia a dia da nossa vida. Na jornada cristã, nós temos muita coisa para experimentar. Nós experimentamos dias festivos, experimentamos dias de densas nuvens. Nós experimentamos momentos de profunda angústia, mas também de bonança. É assim a vida do povo de Deus. Nós não vivemos numa só situação. A vida humana, ela é cheia de alterações, porque nós sabemos que esta é a realidade da humanidade. Quando nós pensamos que o cristianismo é diferente, nós estamos pregando um outro evangelho, o evangelho que o Senhor Jesus não anunciou e não deu à sua igreja. O evangelho que o Senhor nos deu a anunciar é o evangelho da graça, que sustenta todas as coisas, inclusive a nossa vida em momentos de dificuldade. Este salmo vai falar de um destes sentimentos,
que eu penso que é mais do que um sentimento. O salmista vai falar do medo. O medo, aquilo que toma muitas vezes o coração das pessoas, paralisa, escraviza, impede os avanços, que torna às vezes a vida um pouco mais amarga, cheia de incertezas. Nós somos seres que são temerosos por natureza. Deus nos fez para sentir medo, mas não como uma forma ruim. O medo ruim que muitas vezes toma o nosso coração tem a ver com a nossa natureza depois da queda. Em Adão nós fomos condenados a um tipo de distorção, inclusive os nossos sentimentos, as nossas emoções, tudo isso sofreu de alguma forma influência negativa. São efeitos do pecado na vida dos seres humanos. Mas aqueles que conhecem a Cristo aprendem também a lidar com estas coisas e tomam posse da vitória que Deus já nos deu em Cristo Jesus. E nós não somos chamados para vivermos escravizados pelo medo. Pelo contrário, nós temos uma vitória garantida, e isso nos encoraja, isso nos traz esperança. E eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite algumas impressões que nós podemos extrair deste salmo, usando como uma ferramenta para nos ajudar a lidar com os momentos de temor da nossa vida. Nós teremos situações em que o medo vai nos rondar, e quando isso acontecer, nós temos uma resposta das Escrituras para o nosso coração, e isso vai fortalecer a nossa fé e nos fazer caminhar de novo. Amém, meus irmãos? Eu, à medida que for ministrando aqui, para economia de tempo, eu vou lendo os textos, mas mantenha a sua Bíblia aberta no Salmo 121, que começa com os 2 versículos dizendo assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Como disse, o medo é uma resposta do nosso coração. Deus nos deu medo como uma forma de nos manter seguros. Eu tenho um pouco de frio na barriga quando vou na beirada de uma sacada assim, e olho aqueles prédios altos, né? Dá uma geladinha, mas eu não fujo. Eu gosto daquelas montanhas russas que dá, né, vira de ponta cabeça e sobe, desce. Aquilo me dá uma adrenalina boa. Eu gosto daquilo. Eu sei que tem gente que odeia aquilo, né, e nada contra, mas todos nós temos uma insegurança diante de algumas coisas que podem nos trazer perigo. Isso é natural. Os pais cuidam dos filhos pequenos porque esses ainda não possuem os temores necessários para mantê-los seguros. É fácil uma criança ficar na beira de um lugar alto sem perceber que aquilo pode ser arriscado, pode levar até a um machucado fatal muitas vezes. Mas à medida que nós crescemos, que as experiências vão nos trazendo estas percepções, nós também podemos ter medo, e esse medo não é um problema, é o medo que nos traz segurança, nos traz alerta, nos dão descargas de adrenalina para que nós nos tornemos mais atentos. Deus nos fez assim, isso nos protege. Mas existe um tipo de medo que produz paralisia, que produz um coração inseguro, que produz na vida de algumas pessoas um tipo de pânico que é capaz de torná-la escrava, prendê-la. Não é difícil conhecer pessoas que depois de algum trauma específico começaram a conviver com um tipo de medo que as paralisou. Elas nunca mais conseguiram arriscar. Alguns ficaram com medo de desenvolverem novos relacionamentos, por exemplo, de conhecerem novas pessoas, viverem novas amizades, porque em algum momento foram feridas. E aquilo marcou-lhes o coração, a vida, e a reação do coração diante daquele trauma específico, daquela ferida específica foi: eu não quero mais me abrir para isso. Algumas pessoas já sofreram reveses na vida e começaram a não arriscar mais, por exemplo, nos negócios, tentar novas coisas, descobrirem novos horizontes. Alguns medos fazem com que pessoas tenham medo de passar debaixo da escada. Vocês já viram pessoas assim? A pessoa não passa debaixo da escada porque vi dizer que dá azar. São medos, temores do coração. O medo é uma resposta que surge no nosso coração diante de uma ameaça,
que nós sabemos que muitas vezes pode ser real, mas algumas é só mais um fantasma da nossa mente. O medo não é uma experiência estranha para nós, e não é também para o crente. O crente também possui um coração que muitas vezes se atemoriza, se sente inseguro, e que precisa encontrar a resposta para isso, o antídoto, para que não viva com este medo escravizador. Este povo que estava indo para Jerusalém, estava na direção de uma jornada que teria um ponto de chegada, era a cidade santa. Na medida em que eles caminhavam, eles também experimentavam muitas incertezas, temores, momentos de dúvidas. Aquela jornada traria a eles um desafio físico muito grande. Alguns já debilitados fisicamente pensavam, será que eu vou conseguir chegar até o final? Outros pensavam nos perigos. Muitos ladrões, sabendo que aquele povo passaria naquela direção, estariam indo para Jerusalém, já ficavam na espreita. Então existia ali o risco causado por homens maus. Existia também um risco ali a respeito das feras, cobras, escorpiões. Era um lugar cheio desse tipo de perigo. E no coração do salmista então surge uma pergunta: quem vai cuidar de mim no percurso? De onde me virá o socorro? Um temor, um sentimento, uma resposta do coração para as incertezas. Mas este homem, ao escrever este salmo inspirado por Deus, possui uma fé. E esta fé dá-lhe a certeza de uma resposta clara. A resposta que vem ao coração do salmista é: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A vida do crente não é uma vida incerta e insegura. Embora nós atravessemos circunstâncias assim que gerarão em nós reações temerosas, nós podemos, pela fé, responder como o salmista respondeu: nós sabemos de onde me vem o socorro. Primeira coisa que eu gostaria de trazer aqui como um alerta para nós: quando a sua mente, quando o seu coração se demonstrar inseguro, lembre-se, Deus é a resposta para os nossos temores. Nós jamais precisaremos buscar outra segurança, porque nós já temos o Deus que nos faz seguros sempre. Eu gostaria de trazer a vocês, na noite de hoje, 4 promessas deste Deus, que fortalecem a nossa fé, à medida em que nós continuamos a nossa jornada da vida cristã. Eu quero usar este salmo, então, para trazermos aqui algumas respostas para o nosso coração, diante dos temores. A jornada desta vida é cheia de perigos. Ela é cheia de incertezas e dificuldades para os olhos humanos. Mas o Senhor nos disse que nós enfrentaríamos aflições deste mundo, mas deveríamos ter um bom ânimo, deveríamos ter uma boa esperança, uma boa expectativa, por uma razão muito clara. Ele disse: eu venci o mundo. Se ele venceu, nós também somos vencedores, porque a nossa vitória está garantida na pessoa de Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Amém? Primeira das promessas que Deus nos dá está no versículo 3 e 4, quando ele diz assim: ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. A primeira promessa de Deus que vem ao coração do salmista é uma certeza. Quando ele diz é certo, aqui não é uma possibilidade que ele atesta, porque o homem pode fazer planos, nós podemos criar expectativas, mas a resposta certa, disse o texto de Provérbios, que vem dos lábios, que vem para a nossa profissão de verdade e de esperança, é que Deus nos dá a convicção de que certamente seremos guardados por Ele. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O salmista então vai apresentar aqui 2 impressões que fortalecem o seu coração. Primeiro, ele sabe que em algum momento os seus pés podem vacilar. A jornada era perigosa,
Existiam muitos lugares incertos, instáveis, sem aquela firmeza necessária. Não era um asfalto, era um lugar cheio de pedregulhos, cheio de escarpas, cheio de dificuldades para a caminhada. Se você já fez uma trilha, eu sei que o Mário fez um percurso aí com os legendários, né, Mário? Existem lugares que nós não sabemos onde estamos pisando. Carregamos sempre como é que chama aquilo lá? Uma varinha, um bastão, né? Que nos dá segurança na trilha. Vocês já viram isso? Como é que funciona? Aquele suporte é exatamente o que nós precisamos para nos mantermos seguros. Aquilo forma uma espécie de tripé. Os nossos 2 pés, mais um suporte que vai nos fazer caminhar com segurança. Aquela vara, aquela haste, no caso aqui dos dias do salmista, talvez um cajado, servia inclusive para ele experimentar os lugares antes de colocar os pés. O salmista está se lembrando de que existe um suporte que é ainda mais poderoso, um suporte que é infalível, que vai sustentar os pés vacilantes no percurso da jornada. É o Senhor. O texto vai dizer: Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não é um sapato com taxas, como é que a gente chama? Cravos, né? Na sola, com coisas que vão tornar a aderência maior, não. É o Deus Todo-Poderoso, segurando nas mãos do seu povo e conduzindo até o lugar de destino. Deus é o guarda do seu povo. Por isso o salmista vai dizer: é certo que nós estamos bem guardados, porque Deus não permitirá que os nossos pés sejam vacilantes. Meus irmãos, na jornada cristã, nós teremos lugares difíceis para pisar. A vida vai nos apresentar muitas dificuldades. E algumas dessas situações, as nossas pernas vão ficar meio bambas. A nossa fé se esmorecerá. Nós nos sentiremos fragilizados, às vezes cansados, prontos para desistir. Mas este texto está nos lembrando de uma promessa de Deus. Ele está conosco, e Ele é quem nos sustenta, e Ele é quem cuida de nós, e Ele é quem fortalece os nossos joelhos bambos. Ele é quem fortalece a nossa fé vacilante. Ele é todo o suporte que nós precisamos para não esmorecer, seja que jornada for, seja a dificuldade que nos apresente, nós permaneceremos firmes, porque Deus não permitirá que nós tenhamos os nossos pés vacilantes. Promessa de Deus. Deus é a força do seu povo. Quando nós pensamos em força, nós pensamos em estruturas. As Escrituras vão dizer que a nossa força não é uma violência humana, a nossa força é espiritual. O profeta disse: não por violência, nem por força, mas pelo meu espírito. Era o Senhor falando com o seu povo, era o Senhor lembrando uma verdade das Escrituras, um princípio, que nós vivemos, porque Deus nos fortalece, e esta força é inabalável. A minha estrutura é frágil, mas Deus é inabalável. O texto do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 4, versos 7 e 9, vai dizer assim: não temos, porém, este tesouro em vasos de barro, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus. Ele está falando a respeito da nossa estrutura física e daquilo que está dentro de nós. Paulo está falando a respeito do Evangelho e, mais especificamente, a respeito do Espírito Santo que habita na igreja. E ele diz no verso 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. E o versículo 16 vai nos dizer assim: por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Nós estamos seguros e temos a convicção de que temos a força necessária para terminar a jornada, porque Deus não permitirá que os nossos pés vacilem. Ele é a força do seu povo. Primeira lição que eu aprendo aqui é que a confiança do crente
não deve estar na sua própria força. Quando o medo se aproximar, quando nós nos sentirmos inseguros, nós devemos lembrar que Deus é o nosso sustento, e Ele continuará sendo a nossa força, até o ponto de chegada, onde Ele mesmo nos receberá com uma palavra de honra, dizendo: vinde, benditos de meu Pai. Até lá, Deus é quem sustenta o seu povo. Se você está vivendo momentos de temores, incertezas, insegurança, o salmista está dizendo para o nosso coração na noite de hoje: haverão sim dias de fraqueza. Nós somos assim, frágeis. Hoje estamos de pé, amanhã caímos. Hoje estamos felizes, amanhã nos entristecemos. Hoje está tudo indo bem e de repente vem uma nuvem negra e nos toma de assalto. O temor certamente vai tomar o nosso coração, mas neste momento de vacilo da nossa fé, nós devemos nos lembrar que Deus é quem preserva os seus filhos, e Ele está sustentando a sua vida e a minha hoje. Não tema, o Senhor é com a igreja, Ele é com o seu povo. O nosso coração pode descansar nesta promessa. A segunda promessa, versículos 5 e 6 vai dizer a respeito de quando, em que momento Deus estará conosco. Ele diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Dia e noite aqui representam as horas do dia. Dia e noite representam a totalidade da nossa existência, permanente e constante até a volta de Cristo Jesus. O que o salmista está nos lembrando aqui é que o Senhor fez uma promessa ao seu povo, que Ele estaria com aquele povo dia e noite, no deserto, durante o dia, o sol escaldante, perigos ali de terem a sua saúde fragilizada por conta da insalubridade daquele ambiente. Uma nuvem os cobria, trazendo frescor, livrando-os de serem queimados pelo calor do sol. À noite, quando o frio intenso se aproximava daquele povo, quando o deserto mostrava a sua outra face, não sei se você sabe, mas durante o dia no deserto é muito quente, e durante a noite no deserto é muito frio. Essa insalubridade era resolvida pela presença de Deus. Durante o dia, uma nuvem. Durante a noite, uma coluna de fogo protegendo aquele povo. Deus estava lembrando através do salmista que Ele sempre está ou nos protegendo do sol, ou nos livrando dos perigos da noite com a sua presença refrigeradora. Deus é quem traz este alento para a nossa alma. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Não há perigo para o povo de Deus, não há insegurança para o povo de Deus. Por quê? Porque a promessa de Deus é que Ele estaria conosco em todo o tempo, em todos os momentos. Às vezes o dia brilha e nós nos alegramos na presença de Deus, e nós festejamos e regozijamos. Deus está conosco ali e a sua presença é perceptível, mas em algumas situações a noite nos alcança. A noite alcança e ela se torna longa, e ela nos faz chorar, e ela nos faz lamentar, e a noite tem essa sensação de incerteza, insegurança. O escuro produz isso em nós. O salmista em outro salmo vai dizer que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. E mesmo na noite, quando as lágrimas estão sendo derramadas, quando a nossa garganta aperta, quando nós nos sentimos ali fragilizados, Deus está conosco também ali. Deus não nos desamparou e por isso tudo escureceu. Não, a sua presença é constante. O sol de dia, a lua de noite, dias difíceis, noites escuras, Deus continua perto do seu povo. Ele é o Deus que está sempre conosco. A primeira promessa é que Deus não nos abandonaria na jornada. A segunda promessa é que o tempo todo Ele estaria conosco. Deus é o guarda, Ele não permite que nós vacilemos, e em todo o tempo está cuidando, passo a passo,
todos os nossos momentos, a cada momento do percurso, a cada centímetro da nossa caminhada, todos os dias da nossa história, Deus está conosco. E o Senhor Jesus nos fez lembrar desta promessa, dizendo: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você não precisa ficar com medo de estar sozinho na jornada. Jesus já te prometeu, Ele está contigo, todo o tempo ao seu lado, te sustentando, te livrando dos perigos e guardando você. Nós somos especiais para Deus, não por nosso mérito, mas porque Ele nos amou, um amor que nós não conseguimos medir. Ele nos amou em Cristo Jesus. Deus sempre está perto, Ele é o socorro bem presente. A figura que o salmista nos mostra aqui deixa isso claro. E na terceira promessa que nós vemos, o Senhor diz: de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Verso 7, o Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O texto vai falar de males. Que tipo de mal? Será que são só os males da nossa vida cotidiana? Será que são só os perigos do dia a dia, as nossas dificuldades exteriores? Existem males no nosso próprio coração. Alguns são na forma de medo, outro de angústia, outro de ansiedade, aflições, todos os males que afligem a alma humana. Tudo isso pode fazer com que nós tenhamos medo, mas a promessa é que Deus nos guardará de todos eles. Eu dizia pela manhã que muitos na igreja têm medo do diabo. Tem gente que fala: pastor, quando aqueles filmes de terror, eu não gosto nem de passar quando aparece no streaming ali na Netflix, aquelas fotos, me dá até um frio na barriga. É verdade, nós temos que tomar cuidado com o diabo, ele é um inimigo astuto, mas a Bíblia diz que nós deveríamos resistir ao diabo, não ter medo do diabo. Nós não devemos temer Satanás, nós tememos com um temor reverente a Deus, e ao diabo nós resistimos no poder da palavra que está empenhada a nós como autoridade, o nome de Jesus. Mas o mal existe, alguns ignoram e entendem: isso é história. O mal existe, o mal dos homens, as trevas, principados e potestades, mas isso não pode produzir medo no nosso coração. Os males eram muitos ali, os perigos constantes, mas o salmista vai dizer que Deus guardaria aquele povo de todos eles. Não há mal que atinja o povo de Deus, não sem que haja permissão de Deus. Não há mal que nos atinja sem que Deus permita que isso aconteça. E quando Deus permite, nunca é para nos destruir. Quando Deus permite, é sempre para nos melhorar, para provar a nossa fé e nos fazer amadurecer na caminhada cristã. Deus guardará o seu povo de todo mal. Não tema, os males estão aí por todos os lugares. Tem gente que não sai nem de casa com medo. Algumas cidades do nosso país estão tão perigosas que as pessoas têm medo de saírem para trabalhar, porque não sabem o que vai acontecer no caminho, se é que vão voltar para casa no final do dia. Nós, o povo de Deus, sabemos que todos os males estão debaixo do controle do Senhor, o Criador dos céus e da terra, e Ele diz que nos guardaria de todos eles. O texto vai dizer também que Deus guarda a nossa alma, porque essa é uma promessa para a igreja. Pode ser que homens maus, situações difíceis, nos alcancem em algum momento. Deus pode permitir que isso aconteça. Deus é soberano e Ele controla todas as coisas. Mas existe uma promessa para o povo de Deus, que quando os nossos olhos se fecharem aqui nesta terra, se fecharem aqui neste mundo, eles se abrirão para a eternidade. E a nossa alma já está segura, e nela ninguém pode tocar, porque ela é de Deus. Ele guardará de todos os males, e Ele guardará também a nossa alma, de agora até a eternidade. Não existe um temor que possa nos tomar para sempre. Todos os medos que nós podemos experimentar nesta vida, recebem uma frase final que devia estar no nosso coração: isso vai passar, isso vai terminar,
mas aquilo que está prometido para o povo de Deus não tem fim. Quando adentrarmos no dia eterno, a nossa alma que já está guardada nas mãos do Senhor, é um tesouro para o nosso Senhor, receberá então o alento final, entraremos no gozo na eternidade. Até lá, quem guarda a nossa alma? O Deus Todo-Poderoso. Ele guardará o seu povo de todo mal, guardará a sua alma. Promessa de Deus. Eu sei que às vezes nós nos sentimos inseguros, mas a promessa aqui que Deus faz não é a ausência de sofrimento, mas é a sua presença permanente, guardando uma preservação espiritual do povo de Deus. O crente sofre? Sofre. O crente que não sofre é aquele que já morreu, está aguardando lá no sono, esperando a ressurreição. Esse não sofre mais. O que não é crente e já morreu, esse já começou a sofrer ainda mais, porque não se rendeu ao sacrifício de Cristo, não o tem como Senhor e Salvador da sua vida. Mas o sofrimento é próprio da vida, e é da vida do crente também. Essa ideia de que o crente não precisa sofrer, que a vida do crente é sempre uma alegria, que nós devemos ser o povo da celebração, nós somos, mas o motivo não é porque nós não temos sofrimento, o motivo é porque temos uma esperança, que Deus está cuidando de nós, e mesmo que nós soframos aqui neste mundo, existe uma coroa de glória, aguardando cada um de nós no último dia. Esta é a palavra de Deus, esta é a promessa de Deus. O crente chora, às vezes chora de alegria, de emoção. Eu sou meio chorão, vocês vão me ver chorando de vez em quando aqui. Eu já fui mais, eu estou me controlando mais. Com 50, eu acho que até 100 eu aprendo a segurar o choro. Mas eu já chorei de tristeza, de angústia, eu também já chorei de medo. Nós somos seres assim, frágeis. Nós choramos, às vezes em silêncio, ninguém vê. Deitamos a nossa cabeça no travesseiro. A pessoa olha, você finge que entrou um cisco no olho, né? Dá aquela... Eu nem consigo disfarçar, porque o meu olho fica vermelho. De longe vocês vão perceber quando eu começar a chorar aqui. Mas o choro só revela que nós temos emoções, temos sentimentos e temos temores. Mas o choro não é a nossa herança. Nossa herança é o óleo de alegria que cai sobre a igreja de Cristo e restaura a nossa esperança de que nós sorriremos. E quando adentrarmos no gozo na eternidade, então o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima. Aí não haverá mais choro, aí haverá prazer infinito na presença de Deus. O crente enfrenta lutas, e se você for iludido por algum tipo de pregação de que as lutas são só uma consequência dos nossos pecados, mentira. Nós vemos as Escrituras, nós lemos que homens santos das Escrituras enfrentaram muitas batalhas. O que seria o apóstolo Paulo então, um fracassado espiritualmente? Não, as batalhas nos fortalecem, mas nós jamais estamos sozinhos nelas. Não permitirá que a nossa vida seja destruída eternamente, porque o nosso Deus preserva a nossa alma para a eternidade. Nós estamos seguros. E uma última promessa para encerrarmos aqui. Existe um momento de saída. Nós começamos uma jornada. Alguns dos nossos irmãos hoje desceram as águas, começaram a sua jornada na vida cristã. O Senhor tem guardado eles desde o ventre da mãe, trazido com cuidado para este momento aqui, preservando-lhe o coração e convertendo os corações, ministrando através do Espírito. E hoje eles fizeram a pública profissão de fé. Eles não decidiram por Cristo hoje. Hoje eles estão testemunhando publicamente que o Senhor é o Senhor da vida deles, da história deles. Esse é o ponto de saída para muitos de nós. Alguns se lembram do dia da conversão, o dia em que alguma coisa transformou ali a realidade de vida, e nós sabemos que é o Evangelho, que é o poder do Espírito Santo. Eu cresci na igreja, eu sou um menino criado na igreja, mas em algum momento da minha vida eu me distanciei do Senhor, mas houve um momento em que eu me vi novamente atraído pelo amor de Cristo, e me rendi ao Senhor, e comecei ali então a minha jornada na vida cristã. Versículo 8 nos dá a seguinte promessa:
O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Naquele dia eu me comprometi com o Senhor, mas Ele havia se comprometido comigo antes. Eu passei a amá-lo como o Senhor da minha vida e me dediquei a este amor para que Ele se torne o centro da minha vida. Mas eu o amei naquele dia e o amo hoje porque Ele me amou primeiro, diz as Escrituras. É o Senhor quem nos guarda na saída e vai nos guardar até a entrada. Estas pessoas saíam das suas casas, estavam indo para Jerusalém, estavam buscando lá em Jerusalém a presença de Deus, o lugar do culto. Ali estava a arca, ali estavam os sacerdotes, ali estavam as celebrações. O povo de Deus se reunia ali para adoração a Deus. Deus faz esta promessa àquele povo: na saída de vocês eu estou guardando, e na entrada de vocês na cidade santa, no ponto de chegada, eu estarei com vocês. Até lá, Deus é quem guarda o seu povo. Meus irmãos, existe uma promessa do Senhor, e esta promessa será cumprida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 1, se não me engano, verso 6, vai dizer que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Por que temer? Porque o nosso coração se entrega aos temores. Eu entendo que muitas vezes nós nos esquecemos das promessas do Senhor. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O medo vai chegar, nós teremos momentos de incerteza e insegurança, mas a resposta que está no coração do salmista deve estar no nosso coração também. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Se você confia nesse Deus, você tem o antídoto para os temores da vida. Nós podemos estar fragilizados muitas vezes, mas nunca seremos destruídos, porque Deus é a nossa força. Nós podemos estar sem direção, mas jamais estaremos perdidos, porque Deus é quem nos conduz. De dia uma nuvem, à noite uma coluna de fogo. Ele está sempre conosco, é Ele que nos guia. Esta é uma doutrina das Escrituras. Deus firmou uma aliança com o seu povo, e esta aliança é inquebrável, ela é perpétua. Nós quebramos a aliança, o povo de Israel quebrou esta aliança com Deus, mas o Senhor Jesus, no dia anterior à sua morte, Ele tomou o cálice e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Deus estabeleceu uma aliança através de Abraão, através de Isaac, através de Jacó, através de Moisés. Foram alianças. Essas alianças estavam sendo estabelecidas de uma forma contínua, apontando para uma realidade: nós, por obras, não somos capazes de nos mantermos fiéis à aliança de Deus. Por isso Ele mesmo encarnou-se, veio na figura do seu Filho Jesus Cristo. O Deus eterno se fez homem, e não tendo por quem jurar, ninguém acima dele, como diz o escritor aos Hebreus, jurou por si mesmo e disse que nós somos o seu povo, nós somos ovelhas do seu pastoreio, nós somos propriedade exclusiva de Deus. O texto do Antigo Testamento diz que nós somos a joia da coroa, vasos de barro, mas que possui um bem muito precioso dentro, de um valor imensurável. Nós possuímos o Espírito Santo que habita em nós. Esta é a garantia de que Deus está conosco. Este é o penhor de que Deus virá para buscar, para restaurar a nossa vida e para resgatar a sua propriedade. O sangue de Cristo garante o pacto, garante a aliança, garante que Deus vai cumprir esta palavra. Meus irmãos, naquele dia o salmista olhava para os montes. Eu disse pela manhã que nós temos também um monte para observarmos. É o monte do Calvário. Quando olhamos para aquela cruz e fazemos a mesma pergunta que o salmista, nós temos uma resposta de fé no nosso coração. Elevo os meus olhos para os montes,
de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor Jesus. Ele é o Criador dos céus e da terra, e Ele é quem está conosco todos os dias. Eu não preciso mais ter medo. Jamais estarei sozinho, Ele está comigo. Jamais estarei desamparado, Ele me sustenta. Jamais dependerei da minha própria força, porque Ele é a força da minha vida. Jamais estarei sem esperança, porque a esperança da volta do Senhor Jesus toma o meu coração, e Ele se enche de alegria, Ele se enche de força, e Ele me faz continuar caminhando. Eu não sei como é que você está, eu não sei se você tem tido medo, se você tem se sentido inseguro, insegura, se você tem buscado em outras coisas estabelecer de novo as bases da sua vida. O salmista nos responde com este salmo, aquilo que nós precisamos como antídoto para vencer o medo das incertezas da vida por vir. O meu socorro já veio, Ele é o Senhor Jesus Cristo, eu não preciso temer mais nada. O que nós precisamos fazer então? No momento em que o medo nos alcançar, nós devemos nos achegar aos pés da cruz de Cristo. Devemos chorar, sim, que as lágrimas do povo de Deus sejam derramadas aos pés de Cristo Jesus. Se nos sentimos inseguros, perdidos, Ele é o guia do nosso caminho. Ele, na verdade, é o caminho da igreja. Ele é o único caminho. Quando nós depositamos em Jesus todas estas nossas lamentações, quando nós reconhecemos a nossa fragilidade e dizemos: Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso que o Senhor restaure a minha confiança. Ele não só vem ao nosso encontro, porque Ele está sempre conosco. Ele se manifesta mais uma vez, através de uma mensagem pregada, através de uma palavra de alguém que nos traz um conselho bíblico, através de uma oração, através de uma canção. Deus sempre se revelará a nós, porque Ele está sempre conosco. Talvez você não perceba a presença de Cristo, mas isso não faz diferença, porque a nossa fé garante que Cristo está sempre conosco. Pastor, eu não consigo perceber que Jesus está comigo. Você não precisa perceber, você precisa crer que Ele está, porque Ele está com a sua igreja. Ele é o guarda de Israel, Ele é quem nos sustenta de hoje até a eternidade. Nós só precisamos de Jesus Cristo. Talvez você queira colocar algo diante do Senhor nessa noite. Talvez tenha um temor, talvez temores tenham habitado no seu coração, estejam te afligindo de alguma maneira. Incertezas do amanhã, inseguranças, dúvidas a respeito de como as coisas vão acontecer, como isso vai se dar, como é que eu vou resolver isso, aquilo. Será que eu vou conseguir superar, chegar ao final? Minha força é tão pequena, já me sinto tão cansado. Será que eu consigo? Resposta de Deus para você é: não tema, o socorro já veio. Jesus é a resposta de Deus para todos os nossos temores. Ele habita no meio do seu povo, Ele está no meio de nós, Ele está sustentando o nosso coração e a nossa fé. Feche os teus olhos, vamos orar nessa hora juntos. Senhor, nós sabemos que Tu estás aqui. Não é por causa de um arrepio, não é uma impressão nossa, é uma certeza de fé, algo que ganha o nosso coração e nos faz crer que o Senhor está agindo através das situações desta vida, para nos conduzir a uma fé ainda mais madura, para nos trazer uma certeza de que nós jamais dependeremos de nós mesmos, porque o nosso socorro já veio. Ele veio do Senhor que fez os céus e a terra. O salmista olhou para os montes e teve medo. A jornada era longa, os perigos imensos, a incerteza estava diante dele, mas o seu coração o lembrou de uma promessa do Senhor. E nós olhamos para a nossa história, Senhor, e muitas vezes vemos a mesma dificuldade,
passamos muitas vezes pelos mesmos perigos, mas a tua palavra restaura a nossa esperança, restaura a nossa convicção de que nós não estamos sós. O Senhor é conosco e nós não precisamos temer mal algum. Guarda, Senhor, a nossa alma, livra-nos, ó Deus, destes medos, sustenta-nos pela fé. Visita este irmão, Senhor, visita esta irmã, este coração que está fragilizado, esta mente tumultuada, barulhenta, Senhor, cheia de incertezas. Visita nesta hora e dá aquilo que ela necessita, uma palavra de esperança baseada numa promessa tua. O Senhor sempre estará com o seu povo, desde agora e para sempre, e isso é tudo que nós precisamos dizer para o nosso coração temeroso. Ó Deus, sê conosco, sustenta-nos, Senhor, mais uma vez, fortalece-nos na caminhada, nesta jornada da vida cristã. Nós sabemos que podemos descansar no cuidado daquele que nos guarda, o guarda de Israel, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Louvado seja o teu nome, Senhor. Sê com o teu povo nessa noite, sustenta cada um de nós e alcança-nos, ó Deus, com esta esperança de que mesmo diante de grandes dificuldades, o Senhor sempre estará conosco. O Senhor é quem nos sustenta hoje e sempre, e assim oramos a ti, Senhor, e dizemos: louvado seja o teu nome, Senhor. Assim oramos. Vamos nos